Bom dia, pessoal de casa. Estão dormindo, acordada dormindo. Ô, fofinhos, vamos pegar o livro de vocês aí, por favor. Na página 121. Isso. Oi? 2. Nós vamos dar continuidade que nós vimos na aula passada. Oi? Tudo. Hã? Tô com dor de cabeça, cara. Acordei com a dor de cabeça do cão. Já tomei. Tomei de madrugada. Acordei de madrugada assim, olhei, dor de cabeça. Aí tomei remédio, só que não passou não. Mas tá tudo certo. Acharam aí a página? 121. Bom, nós temos aí na página 121, nós vamos dar continuidade, não vou ficar preso essa unidade, já falei sobre essas coisas, eu vou passar daqui e vamos para a próxima unidade já fazer os exercícios, tá? Bom, na página 121 vai trazer as unidades de medida como base para essa unidade aí. Então percebam que traz uma receita, estão vendo do lado esquerdo aí? Tem uma receita. Banana Nut Muffins, uma receita de muffins. Por sinal, não seria ruim ter um muffin agora, né? Então, aí tem o passo a passo com as unidades de medida. Então, por exemplo, cup of, taps backing, cashew e por aí vai. Então, eu tenho algumas unidades de medida. Vou explicar. Então, nós temos aí algumas unidades de medida, certo? E todas de uma forma imperativa. Então, a colocação do tempo verbal aí é sempre no imperativo. Então, esse gênero textual, receita, eu sempre vou ter a colocação no imperativo. Coloque uma xícara, uma colher, um copo e por aí vai. Bom, e aí depois embaixo, percebam aí, preparation, logo embaixo da receita, eu tenho todas essas formas imperativas no comando. Então, heat oven, beat the eggs, ate or beat, e por aí nós vamos. Eita, tudo bem, gente? Jesus. Ou veneno, né? Vai saber. Quer falar alguma coisa e não sai, tá? Engole, pronto. Bom, no textinho aí que está do lado, nós vamos ter um exercício para a gente completar. Vamos fazer ele juntos e nós vamos ver todo esse vocabulário. Tá assim, ó. The following sentence give instructions, comments, orders, or suggestions. Fill in the blanks with the correct form of the imperative. A letra A. 911 for emergency, to call. Como é que eu faço no imperativo? Uau, muito difícil. Letra B. The lights, kids, turn off. Turn off. Uau! E assim segue os demais. A letra C, don't step, sorry. A letra D, drink. E a letra E, don't do. Então, toda vez que eu falar de imperativo, é o verbo na sua base normal, sem o to, ok? Bem lindo e bem facinho. Certo? Então, só para a gente completar essa parte aí. Lá na página 123, por gentileza, vamos para lá. Eu tenho algumas perguntas de interpretação que cabe ao texto anterior aí, do Keras. Eu estou completando aí os exercícios que faltam, tá, gente?
E depois vamos para o superlativo e comparativo, que foi o conteúdo da aula passada. Quem está em casa aí deve estar morrendo, porque ninguém me respondeu. Então, na página 123, exercício do lado direito aí, do lado esquerdo, perdão, com os double weight questions. Relembrando rapidamente os relative pronouns que eu passei para vocês. Quem são os relative pronouns? Oi? Quem são os relative pronouns? Primeiro aí. Quem são os pronomes relativos, gente? Eu passei para vocês, pelo amor de Deus, não me falta não. Você falar, eu vou lembrar, com certeza. Gente, está aqui no livro, ó. Aqui, ó. Na página do exercício. Está aqui negrito, na página do exercício, que nós vamos fazer agora. Você 123 a página. O que é isso? Relative pronouns. Double weight questions. Eu chamo disso, velho. Posso sentar e chorar? Pelo menos na verdade, você pode seguir a ele. E WH é o quê? Relative pronouns. Who, when, what, how. Todos esses são relative pronouns. Vou chegar na prova, vai estar escrito assim. Dentro do texto existem palavras com WH, famoso relative pronouns. A classe que ele pertence. Eu sei. Double weight questions, relative pronouns. Por que você marcou? Porque eu quis. Porque sim. Ah, eu não vou lembrar qual é a primeira questão, mas vai. Podia, claro, claro. Aqui, eu marquei essa porque eu acho que isso é mais certa entre as outras, né? E você acha que não teve essa resposta, né? Óbvio que teve. Óbvio que teve. Provavelmente não. Porque essa era a menos errada, tem umas coisas assim. Bom, vamos lá. Aqui embaixo eu tenho uma tabelinha aí com os double weight questions, como queiram. Tá vendo aqui, ó? What, who. A mesma que eu já passei aqui no quadro para vocês com slide. Mas tá aqui embaixo, ó. Falando sério, se for necessário, depois me falem, eu retomo essa aula e explico a função de cada um, tá? Mas eu já falei. Vamos para as perguntas. Eu tenho de A a letra F, perguntando sobre o textinho que está aqui anterior, beleza? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês completarem e aí eu corrijo. Referente ao Corals, que está aqui atrás. Vamos lá. Pessoal de casa, tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém na aula? Ah, bom dia, Rafa. Sempre você. Please. Normal, Lucas. Bom dia. Manda um beijo para o Denilson. Falaram aqui no chat. Manda um beijo para o Denilson. A Rafa disse. Oi, Vitor. Oi, Gabi. Bom dia. Pessoal, vamos lá. Página 123, um exercício, tá? Referente ao texto do Carl. Lewis Carroll. Pois é, né? Por que você não veio? É que, assim, né? O familiar pegou Covid, aí pra não preocupar muito, não quis ir pro colégio, né? Tipo, eu não melhor... tô perto da pessoa, lógico. Mas melhor deixa, né? É. Melhor deixa. Também não quero pegar, não. Pelo amor de Deus. A gente tá dando aula, não vou nem pensar na coisa assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá tudo certo, eu tô dando aula aqui, ó.
Dando aula aqui, segurar outra coisa aqui, que não é o caso. Tira daqui, vai. Preguiça do celular. Quando eu fiz. Conversa. Não consigo. É. Ele pergunta uma coisa, X. Eu só deixo uma dica que coloquei. Eu nem sabia disso. Não coloca assim, não, outra já acerta. Uma quinta de manhã, que parece quinta da segunda, né? Gente, eu respondi o que ele pediu. Nossa, eu realmente pensava que você era muito justo. Gente, eu vou pedir para deixar o livro sem mais dúvidas. No cursinho, o aluno estava com o celular no fundo da sala. Eu falei, presta atenção, filho. Professor, te explicar. Eu estou prestando atenção. Eu estou esvaziando minha mente para a próxima aula, que será química. Eu falei, continua que você está certo. Vou falar o quê? Tá certo, ué. Sim, aí ele não passa no vestibular. Por errar inglês. Parabéns. Não é? Ah? É uma só. É uma só. É uma só. Entendi. Igual no passado o aluno daqui, isso não é para rir, isso é triste. Gente, é uma chave aqui. Ah, tá. É. Você abriu aqui, você vai para outro mundo, mundo paralelo. Tá? Ano passado, um aluno, cara, seria engraçado se não fosse realidade. O aluno daqui, ele realmente tinha formado em inglês, já tinha feito cursos e etc. Falava muito bem e vinha para a aula. E aí ele não dava muita moral. Ele falando, cara, essa prova que você vai fazer é técnica, presta atenção, que é o curso do militar. Presta atenção, é técnica, não é saber falar, é saber compreender. Eles não vão pedir sua fala. E ali eu fui falando, ligou o botãozinho para mim. Tudo certo, bora, vou dar aula. O cara quase fechou a prova e errou 3 questões de inglês. Porque é por área. É por área a pontuação. Militar. Prova militar. Não sei. Tem várias, né? Não sei. Se não me engano, no ITA, o ferramenta que você põe em cada matéria, você já é da prova. É, você não pode. Então você tem um nível ali para...
Foi só em inglês. Então, assim, é foda, né? Não é porque tem facilidade, enfim, tem que prestar atenção na técnica. Cada prova tem um tipo, né? Em inglês, Enem, pelo amor de Deus, né? É que eu falo, todo mundo errou prova em inglês de Enem, do CDB. Eu vou por eliminação, né? Qual é a cor? Exato. Não, aí você vai assim, essa palavra parece com outra palavra. Cognato, né? É sempre tipo um texto que fala de uma história muito bosta que ninguém quer saber. Aí ele dá uma palavra. Abre essa! Uou, mudou minha vida! Você daqui é a pessoa melhor da provinha. Bom, vamos lá, vamos corrigir. Letra A. What was Kara's real name? Qual que é, Danilo? Hã? Não é, não. Charles Ledwell Dodson. Ele é o quê? Dodson. É. Viu, preguiçoso? A letra B. Você está estragando o português do mundo minimalista. When was he born? Hã? 1832. 1832. It was born a 1832. Não está errado, mas não é comum. É, porque não é comum. C. Where was he born? In village called Daresbury in Cheshire. Yeah. Daresbury, Cheshire. Hã? Sim, sim. Existe uma eles chamam de village area, que é vilarejo, mas não é vilarejo, são cidades bem grandes. Fica Cheshire, Yorkshire, fica todas no mesmo. É, o cachorro chama Yorkshire porque ele é de Yorkshire. É. A cidade chama Yorkshire, por isso que o cachorro de Yorkshire. É uma cidade linda, pequenininha, mas muito bonita. A Cheshire existe, também fica pertinho. Letra D. How many brothers and sisters did he have? 11 siblings. Who... Maldade. Who was Harry... Meu Deus. Who was Harry Landell? Hã? Resposta minimalista. Friend. Harry Landell was Alice's Landell father and Carrie's friend. Mas não é amigo só de um, tem toda essa explicação aí do rolê. Tem o quê? Não entendi. Inglês na segunda fase da conversa. Eu acho que é você que tá pensando aí. Talvez. Alexandre é contagioso. Porque a gente tem que aprender a falar a língua dele. Ele falou que é isso. A ler vidas, né? Ele te pega e você fica idoso. Quais são os sintomas? Perda de audição, início de velhice, falar não ser compreendido, ser hiperativo e jogar o quê? Cara, não sei. Vou perguntar para o Edilson, que ele sabe. Não sei. Eu acho que não tem em inglês a segunda fase. Acho que não tem, não. Eu vou perguntar, porque a primeira fase já é o cão, né? Vamos ver se tem a segunda. Vou perguntar para ele. Mas é uma prova muito bem feita, cara. Muito bem feita. É. Eu fui ver a prova de português do negócio. A criativa A, tem 7 limites. Não, mas pensando que eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim no campo da linguagem. Porque foi segunda. Eu corrigi uma prova com os meninos aqui
do cursinho e tinha a questão de segunda fase da FUVEST, tinha inglês. Então acho que tem sim. E aqui tem, no final do ano, tem um monte de questões FUVEST, então acho que tem sim. É o quê? O inglês, você fala? Não, ele é de compreensão. Mas você vai ver lá, vamos chegar lá. É muito de boa, tá? É muito de boa. Para você vai conseguir tranquilo. Só que tem técnica para poder fazer a prova. Assim como tem da Unicamp, assim como tem da UEL, assim como tem da UFSC. Tem umas técnicas bem... Totalmente tradicional. Totalmente tradicional. Ano passado caiu uma questão da UFSC, que eu mandei para uma professora muito amiga nossa, que agora voltou para a Inglaterra, que era uma das únicas que dava aula aqui de inglês arcaico. Caiu na prova da UFSC uma questão de inglês arcaico. Cara, pensa na questão. Pensa. Muito boa, muito bem feita a questão. Mas o cão a prova. Eles são tradicionalistas absurdos, assim. Absurdo. Bom, continuando. How old was Carol when he became a teacher at Christ Church? He was what? No. 21. He was... Meu Deus, 2-1. He was 21 years old when he became a teacher at Christ Church. É isso. Eu não quero saber. Vamos continuar. Né? Meu Deus, vai ser um porco. Ela ri do barulho. Misericórdia, né? Como é que é? Aí saiu a Levídos. Pessoal, vamos lá para a página 135 agora, por favor. De casa também. Já aviso que neste bimestre, segundo bimestre, não irei passar prova, tá? Trabalho. Talvez. Passar trabalho. Um Hamlet. Hã? Não entendi. Como é que você leu? Eu percebi na apresentação de vocês. Depois disso, nunca mais eu passei no Visconde Hamlet, fiquei traumatizado. Shakespeare pegou o ossinho dele, bateu um fêmur no outro, assim, ó, de raiva. Bom, ler Hamlet em 4 horas é nada produtivo. Mas, enfim, vamos lá. Nós temos um texto, nós vamos fazer 2 atividades com esse texto aí, para poder fazer a identificação. A primeira é a que está aqui na apostila de vocês, e a segunda, depois que terminar essa, eu vou explicar, tá? Vamos lá. Texto da UERJ. O texto trata da preferência do seu autor pelo humor observacional. E também se refere a uma habilidade imprescindível para fazê-lo com sucesso. Com base no terceiro parágrafo, defina humor observacional e o que é preciso para a sua criação. Presta atenção no titio aqui. Começa aqui, termina aqui. Não tem como ser minimalista. É explicativo. Obrigado. Hã? Parece um desafio. Não é mesmo? Sim. Bom, então você vai completar, ler e completar aqui. Depois, segunda fase, vai ser um outro exercício sobre comparative e superlative. Vamos identificar no texto, tá? Então vamos lá para a primeira atividade.
Eu sempre exemplifico essa questão de minimalista, gente, isso é sério. Não sei se eu já falei para vocês, tive um colega de mestrado que ele era totalmente objetivo, mas o cara era um gênio. E ele entregou a dissertação dele, defesa do mestrado, tinha 8 páginas. Falei, né? Cara, 8 páginas, velho, o cara era um gênio. E todo mundo falou, bombou, já era para ele, é bom, a banca vai arregaçar o cara. Tinha um professor da USP e uma da Unicamp na banca. Ele se lascou, já era. Não, o cara passou e rebentou na defesa. 8 páginas. Minha tinha quase 200. E passou pelo menos, né? 200 páginas, o cara tinha 8. Mas a minha tinha pouco. A minha dissertação tinha pouca página. Mas, tipo, tem gente aquela putaria de, aqui tem que ter 25 quilômetros. Não. Agora, tipo, vai no limite da página para escrever. Não, a dissertação de mestrado é basicamente formatação de um livro. É distanciamento normal, 3, 1,5, normal. É aquilo. A minha dissertação teve quase 200 páginas e foi pouco. Eu fui bem, e fui criticado ainda. Eu fui bem resumido. Eu fico meio confuso nessa prova de cidade. Eu nunca sei quando é para responder em português, né? Sempre em inglês. Se a pergunta está em português, responde em português. Exatamente. Aí eu vi a sabe que falou assim, cara, 8 linhas que responde, sabe usar tudo? Se eu jogar ali, vai ser 9. Aí eu vi assim, meu Deus, como é que escreve isso aqui? Aí eu falei, vocábulo, meu Deus, significa vocábulo. E as palavras é essa. E que tá buscado agora. Acho que eu perdi. Colocar informal e se reclamar, ela fala que é preconceito. Gente, o que é one of the milk? One of the milk. Eles também está saindo da sua observação, Leila. É como você sabe. Você não sabe, gente? Vergonha, gente. Não é? É igual aqueles papos de churrasco. Todo mundo bêbado, aí começa a tocar a música em inglês e fala, traduz pra mim, fala, meu filho. Uma hora dessa, não sei nem meu nome. Sério? Teve uma menina que ela ficou bêbada, aí ela começou a falar tudo em inglês, só que essa menina ela não sabia. Ela ficou triste falando inglês sozinha. É doente essa. Né? Professor, sabia que pior? A banda de carnaval que eu ia cantar músicas em inglês. Soltas, aleatório. Em inglês, Tá tudo bom, gente? Você já sonhou em inglês? Já, Sério? já. Cara, isso é só aconteceu algumas vezes comigo, só que era um momento muito aleatório. Tinha que ter um sonho. Era no Danilo, eu tava no sonho. Nossa, Eu tava no aí... hotel. Eu ou o Rodrigo? Não, eu sério. Eu tava no hotel, tipo, aleatoriamente eu tava no hotel, e o Danilo tava fazendo check-in, tá ligado? Eu tava lá, a gente começou a conversar, tá ligado? Só que durou, tipo, 5 minutos, e depois meu sonho mudou, assim, por causa, porque eu tava em outra história, aconteceu um monte de coisa. eu acho que eu sou o menos doido da sala. Você já sonhou, tipo, com aluno seu? Já sonhei. Já tive pesadelo, ainda não. Mas já sonhei várias vezes. E quantos sonhos envolvem assassinato?
Você não vai poder me julgar se simplesmente traduzir o Você texto, falar né? que eu sou Ah, não. Eu fiquei esperando ele falar. Vai sentir falta dele, vai ser aqui quando terminar isso. Verdade, isso é verdade. Não vai ter ainda Alexandre. Alexandre, pode uma camiseta da sua casa e da vida do Dá fase de Toda vez que eu coloco Vai formar a camisa direita? Oi. Força dele. Permitir que você quer uma foto com ele. Mas uma coisa interessante, cada ano que passa, as turmas vão ficando cada vez mais chatas. Ou talvez os professores vão ficando mais interessantes também. Eu pensei exatamente na sua palavra, que incrível! Mas é um fato. Eu, há 10 anos atrás, eu tinha turmas, para mim, sensacionais. Hoje eu tenho turma muito massa, vocês são muito massa. E não é demagogia. Mas parece que cada ano que vai chegando, eu não sei se os alunos chegam mais infantilizados, ou, enfim, não sei. A gente não sabe explicar. Você mandar o celular, cara, bem mais. Não, é sério, cara. Aí você fica olhando e fala, bicho, né? Eu também percebi isso, professor. Pode ser por questões midiáticas, né? Tem razão, né? A geração que tá sendo chata. Então, assim, antiga, 10 anos atrás, você falava para um aluno assim, sei lá, qualquer coisa, essas brincadeiras, né? Naturais. A pessoa leva de boa. Hoje, ingessa aqui da sala, fica quieto. Talvez tenha bastante a ver, tipo, com a interação da sua consigo mesma, porque se o aluno tiver uma convivência muito boa, não vai acontecer nada muito Sim. bom, porque às vezes tem uma convivência massa. Sim. Sozinha, pra caralho. Verdade. Fica pesado, né? Fica pesado. Velório, fato, isso é verdade também. Mas, enfim, a gente sempre faz nosso papel aqui. Mas essa convivência humana, essa troca aí tá cada vez mais difícil. Terminaram em casa? Se eu quiser colocar uma coisa assim, tirando o sarro Tirando sarro? na resposta, tipo, é melhor seguir formal. Se eu botar entre aspas, dá pra eu conseguir pensar. Sim, dá. Pessoal de casa, aí terminou? Rafa, terminou? Eu acho que sim, né? Tá. Jean. Oi? Não é regra, mas faz parte da condição do texto. Então, se ele pediu numa pergunta, né, em português, você condiciona a resposta em língua portuguesa. Agora, se fizer uma prova que esteja tudo em inglês, logo, condiciona a responder em inglês. Mas depende de edital, né, não é regra. Não tem edital que vai falar para você. Eu acho que no país não tem nenhuma prova assim. Não tem. Que você tem que responder tudo em inglês. Então, é tudo em inglês. Agora, se não tem no edital que tem que responder em inglês, responde em português. Tudo certo. Vai ter. Você vai ter o quê? Sim. Bem no edital, nos conteúdos. Você sabe que a América fala tanto? A UFSC sempre coloca. Old English, sempre coloca. A UEL normalmente coloca também. A Unicamp às vezes coloca. Mas só para ter dentro de um texto, buscar texto, eles colocam. Não entendi.
Cara, depende, né? Porque aquele alfabeto deles é uma representação de fonema, né? Então depende, mas não necessariamente. Você já viu o quê? Não. É muito difícil colocar. O que mais coloca é UFSC ou Unicamp. Muito difícil. Tem algumas questões que colocam Shakespeare, mas aí não é o old. Ó, Unicamp coloca. Inclusive, a gente estava falando sobre o livro vai tirar vários, e é horrível o inglês dele. Foi o que ele leu. É assim. Eu fiz pós-graduação em literatura shakespeariana. Não dou aula disso, porque eu fiz para mim. Eu fiz pós na Inglaterra, de literatura e de linguística. Então, assim, foi fantástico e tal, mas confesso que realmente é difícil, né? Não é uma linguagem que nós usamos. Mas quando você entende, vai embora. Aqui em Campo Grande tinha uma professora, chamava Bárbara. Bárbara era inglesa mesmo, e ela dava aula de Old English, da UCDB. Ela faleceu, no retrasado. Genial, assim. E ela mesma falava, quando compreende o inglês antigo, você entende um futuro. E é fato, é fato. Você entende de onde veio, por quê? Porque linguagens que se tinha no inglês antigo não se tem mais. Não consegue mensurar, explicar. Então Shakespeare conseguia escrever da forma que é, e quando você pega um texto que você entende o inglês arcaico para o novo, você vê que não tem, eles não conseguiram passar essa emoção para um texto novo. Isso tem a ver com tem um nome, mas acontece no português também, por exemplo, a gente vai incluindo as palavras, Sim. pegando o coletivo tamar. O processo etimológico de evolução da língua, os antigos falam que o processo de evolução linguístico ele é um regresso, né, e não uma evolução. Porque eu deixo de respeitar aí a base, a história, a etimologia, etc. Mas eu sou super a favor da evolução linguística. Super. Eu acho que tem que evoluir sim. Mas com limite, né? Com limite. Não é evolução, né? É uma falta de compreensão da estrutura. Então, se acontecesse isso, a sua tese de redação de certas coisas teria 8. E eu não teria feito mestrado, né? Porque eu ia escrever C, para que eu vou estudar? Bom, vamos lá. Vou começar, pessoal de casa. Alguém de casa me dando uma explicação sobre essa pergunta. Com base no terceiro parágrafo, defina humor observacional e o que é preciso para sua criação. Então, quem está em casa, uma pessoa, por favor. Depois eu passo para a sala. Quem poderia? Rafa, alguém? Já estou colocando até o nome ali, já para subir. Tudo bem, ninguém em casa quer falar? Alguém na sala pode falar, por favor? Pois é. Infelizmente, eu esqueci meu microfone. Você quer falar? Vou falar. Nossa, é bom. Humor observacional, no dia a dia. Tem um final que vai ajudar. Eu não sabe da vida. Eu sou sobre o encontro. Posso ler minha resposta 3? Pode. Vai. O humor observacional é aquele que as pessoas tornam rotina diária algo engraçado para que as pessoas riam. Mais alguém? Danilo, você fez 1,5 linha? Vai lá, leia, por favor. Vai logo, menino. Humor observacional é onde as pessoas elas fazem graças, piadas da vida em geral, do cotidiano. Então, qualquer coisa do cotidiano poderia se transformar numa piada. Ok. Para você fazer esse humor observacional, você tem que ter uma boa observação sobre
as coisas cotidianas e uma boa maneira de você poder falar de tudo. Perfeito. Resumindo aqui, só para eu sair da sala, para vocês entenderem, o humor observacional, no nosso país, tem um grande exemplo, nem sei se tem mais, porque eu não vejo muito TV aberta. Zorra Total. Zorra Total é uma criação genial. Eu gosto? Não. Mas é uma criação genial. Mas é genial. Por quê? Porque eles pegam a nossa realidade semanal, fazem um resumo, colocam em humor e apresentam. Então, isso é um grande exemplo de humor observacional. Eu pego várias críticas e sátiras da vida, do dia a dia, e coloco no humor. Então, isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Os grandes autores que fazem humor observacional são gênios, porque o cara tem que se colocar no lugar, fora do lugar que ele está. Por exemplo, eu aqui na sala, estar aqui, mas não estar. Eu penso num plano maior e fico observando o ato de todo mundo para depois reproduzir. Isso é muito difícil. E o humor observacional faz isso. Então ele critica, ele pontua, ele imita, porque ele está fazendo um exemplo da realidade. Não sei. Existe. Existe, mas agora mudou o diretor, mudou Tudo. personagens, porque o cara tinha sido processado. Ah, é um máximo, não sei o que. Pessoal, antes de ir embora, nesse texto aí que não deu tempo de a gente fazer, identifiquem, circulando ou sublinhando mesmo, os comparativos e superlativos, tá? Os adjetivos comparativos e os superlativos, nesse mesmo texto. Beleza? Próxima aula eu corrijo com vocês. Obrigado. Com depilação a laser. Pensa, um baita bugão desse. Fazendo depilação a laser. Bom dia, meus camaradas, meus aliados. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom dia, todo mundo despejou o nome aí? Despeja o nome aí, pessoal, aí para outra chamada. E vamos começar o nosso, cara. Hã? Cara, como eu curto, hein, velho? Você tá louco, irmão. Cara, como eu curti a vida toda. Pode ir lá, vai lá. Como eu curti a vida toda, cara. Você tá louco. Não, você tá doido. Né? Metallica. Na época do Guns N' Roses, cara, eu era adolescente, né, velho?
Na época do Guns, na época do Slash, eu era adolescente, né? Você tá louco, velho? Você tá doido? Onde é que eu tô aqui? Ah, tá. Vamos lá, então? Vamos lá? O que acontece, velho? Pega a apostila aí. Vamos requentar. Requenta aí o café aí. Requenta o café aí. Pega o café aí, requentado aí. Página 100, contexto histórico do arcadismo. Eu já fiz uma parte dessa no online, a gente vai requentar o café, tá? Página 100. Página 100 da apostila. E aí nós temos aí a página 108, ele vai falar dos autores, tá? Aí eu falo um por um depois. Vamos lá, página 100. Eu já fiz isso um pouquinho no online, vou refazer aqui de novo, tá? Então, é muito importante você notar o quê? Você notar que o arcadismo, que é assim chamado aqui no Brasil, ele tem um outro nome na Europa, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona, velho? Deixa eu ver aqui. Dá para anotar aqui, né? Vou anotar aqui. Acende a luz aqui? Acende a luz? É melhor assim para o cara ver de casa? Não, assim o cara não vê, né? Por isso está apagado, né? Aí a pessoa não vê. Então, aqui eu tenho o Renascimento. Então, lembra, o Renascimento, ele é tão importante, irmão, ele vai durar 3 séculos e meio, irmão. Então, o Renascimento, ele começa um pouquinho, né, no final de 1400 ali, pouquinho, final de 1400. Antes de 1500, antes das grandes navegações, já começam já algumas obras, por exemplo, uma obra clássica, né, que a gente vai atribuir ao classicismo, a Divina Comédia. Divina Comédia é escrita no final de 1400, entendeu? Então, eu tenho o primeiro momento que é o classicismo. Então, qual é? É renascentista, irmão. A Divina Comédia, ela está ali, né, entre o humanismo, né, e o Renascimento. O humanismo como elemento de transição, a Divina Comédia como talvez uma das grandes obras, né, desse primeiro momento do Renascimento, né, do italiano Dante Alighieri, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Aí ele começa ali, desde um pouquinho antes de 1500, aí ele apresenta esse primeiro momento, o classicismo. O que é o classicismo? O classicismo, a igreja ali é a grande, né? Talvez a grande financiadora, a igreja talvez seja a maior parceira desse classicismo, né? Então, a igreja como um elemento que financia esses artistas, né? Um dos maiores mecenas eram papas, né? Mas só que o Renascimento, ele tem essa tendência ao conhecimento científico. Então ia dar errado, em algum momento ia dar errado. Ia dar errado e deu errado. Aí eu tenho Martinho Lutero, eu tenho todo aquele desencadear da reforma protestante, o que vai gerar na igreja um movimento chamado movimento de contra-reforma, que vai refletir na arte. Então eu tenho o Barroco. O Barroco ele tenta, né, puxar preceitos da Idade Média, preceitos do teocentrismo, já no Renascimento totalmente antropocêntrico, né? O que vai dar mal, é claro que não vai dar certo. E aí, claro, o Barroco sucumbe e eu tenho aquilo que nós chamamos de neoclassicismo. O que o neoclassicismo vai fazer? Ele vai retomar o primeiro momento do Renascimento, só que ele vai retomar a partir de uma medida, ou melhor, de um preceito filosófico. Esse preceito filosófico vai ser o iluminismo. Fechou? É difícil, né, cara? Não é muito fácil ali definir iluminismo, né? Mas um dos preceitos do iluminismo era que o homem, ele só ia encontrar felicidade a partir do conhecimento científico, irmão, tá? E daí o que eu tenho? Eu tenho vários nomes, né, desse iluminismo, né? Por que faz esse sinal sonoro? Alguém sabe me dizer? Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. No WhatsApp não é, o WhatsApp não é. Por que será, né, que faz esse sinal sonoro, né? Pois. Como é que é? Será? Não pode, né? O pessoal derruba os caras, né? Não pode entrar, né? Não pode. Você só entra com seu e-mail institucional. Mas beleza, então. O que vai acontecer? Eu vou ter, então,
determinados pensadores, e é muito importante você entender esse neoclassicismo a partir desses pensadores. A apostila traz alguns. A apostila traz Montesquieu. Montesquieu vai promover algo que na época, irmão do céu, era um absurdo. Qual que era o absurdo? Tirar o poder do rei. Isso é um absurdo. Por quê? Porque nós vivemos em tempo de absolutismo. O rei era o centro, né, de todo conhecimento, era o centro de toda a autoridade. O rei era a autoridade sobre a igreja, o rei era a autoridade sobre a política, o rei era a autoridade sobre o exército, o rei era a autoridade maior, né? Então, o que acontece? Nós vivemos em tempo de total absolutismo e Montesquieu vai promover o quê? Ele vai promover uma divisão dos poderes. Olha que sensacional, a gente vai tirar a autoridade da mão de uma única pessoa e vamos dividir em poder legislativo, judiciário, executivo. Olha que ideia sensacional. Cara, a ideia no começo ela era muito boa, velho. Por quê? Porque o rei se tornou um cara muito pesado. A gente carregava o rei, velho. Então a gente tinha que sustentar o rei nas suas guerras, nos seus luxos. Pensa um palácio igual aquele Palácio de Versalhes, que está lá até hoje, né? Pensa sustentar, e daí o que acontece? Até que vem a Revolução Francesa, né? Guilhotina e tal, né? E aí monta-se esse Estado de direito, confere? Esse Estado que agora se tornou pesado para a gente carregar. E daí o que nós temos? Nós temos o dinheiro tirado do povo e a gente tem privilégios em deputados. Eu queria que alguém explicasse para mim por que eu preciso de 513 deputados. Cara, 513, irmão. Todo mundo... Hã? Cara, não, pensa, irmão. Cada um com verba parlamentar. Olha só, e que tem, em média, uma diferença populacional muito grande. A ideia não é fazer proporcional à população, mas ela não é feita, não é verdade? E dá esse número absurdo, 503. Pois não. Olha só, cara, é um absurdo, não é? É um absurdo, cara. É os caras legislando para eles e colocando mais cargo, mais função lá. Aí elege um camarada aí, como é que é o nome dele? Não sei o que é lá, Trade. Quantos anos o cara tinha? 18 anos o cara tinha? Eleito vereador aqui na capital. Eleito vereador. Então, com 18 anos, eleito vereador, você tá de sacanagem comigo, né, velho? E assim por diante. E a gente está carregando esse Estado pesado. Ou a influência foi grande, né? Porque daí aí, vai capitalizar no meio de tanto funcionário público que tem, vai capitalizar para o senador, vai capitalizar para o deputado federal, para o deputado estadual, e agora para o vereador? Aí capitaliza para o molequinho de 18 anos da família. Não é? E assim a gente vai perpetuando já no poder. É por isso que na hora de votar, você tem que pensar mesmo. Então, qual que é a minha fé? Qual que é a minha crença? É vocês. É vocês que vão transformar tudo isso daí, irmão. É você que na hora de você votar, você vai pensar, você vai ponderar. Não, vou votar no vereador. Eu vou votar no vereador que eu conheço, eu sei que o cara é bom. Mas já você não adianta votar num cara bom, porque o camarada corrompe. A gente põe outro cara bom depois. E assim a gente vai insistindo, irmão, até a gente quebrar o sistema, pelo amor de Deus. Até que alguém tenha coragem e falar assim, não, gente, não precisa de tanto vereador. Tem cidades aqui no nosso interior que tem não sei quantos vereadores, uma cidade que Malemar tem 1.000 habitantes, irmão. É pra que vereador, irmão? Não, pode deixar 100 lá, irmão. É louco ou não é, velho? Cara, o que uma cidade de 2.000 quer com 11 vereadores? Gente para você sustentar? Gente para você carregar? Então, aí volta a questão. 513 deputados, irmão, 250 estava muito bem pago. 250? Será que eu tô indo muito? Página 100, isso mesmo. Página 100. 250? 200? Beleza, ele não vai conseguir. Beleza, deixa 300 então. Mas vamos quebrar esse sistema, pelo amor de Deus. Vamos votar em alguém para mudar esse sistema. 513 é muita gente na minha veia. É muita gente na veia do seu pai, irmão. Seu pai não aguenta. É muita gente pendurado na gente, cara. Mas tá massa, deixa pra lá. Quem que promoveu isso?
Montesquieu. Eu tenho outro nome na apostila, Rousseau. A gente deve muita coisa a Rousseau, muita coisa que a gente raciocina hoje, a gente deve a Rousseau. Rousseau, por exemplo, ele falou a respeito do contrato social, né? Fala a respeito do contrato social. E muito importante, tem o resumo na apostila. Rousseau que vai trazer para nós a teoria do bom selvagem, tá? Então, para Rousseau, a sociedade, ela corrompe o homem. A cidade corrompe o homem. O homem ideal é o homem que não teve acesso à sociedade. A gente vai ter uma obra romântica, né? Uma obra muito importante, que é o... Agora fugiu o nome da obra. Aquele camarada que é náufrago, fala o nome dele. Camarada náufrago. Aí ele tem um amigo lá, o Sexta-feira, fala o nome dele. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. E aí o que acontece? Ele tem um amigo lá, que se chama Sexta-feira. Sexta-feira, o camarada dele. E ele é um camarada íntegro, um camarada que não se corrompeu com a sociedade. O bom selvagem. Notem que aí estão sendo lançadas as bases daquilo que a gente vai chamar de indianismo. O índio, o camarada que não se corrompeu com a cidade. Então, o camarada íntegro. Por quê? Porque o homem nasce bom. A sociedade que o corrompe. Fechou? Beleza? Então, a gente deve esse tipo de raciocínio a Rousseau. Rousseau também, ele vai pensar numa sociedade em que ela tem que ter contato constantemente com a natureza. Então, é Rousseau que propõe, né, que constantemente a gente tem que voltar para a natureza para voltar os nossos ideais. Vamos lá. É igual partido. Tanto partido chega de ser... É isso mesmo, chega de ser inútil. A relação partidária aqui no Brasil. Qualquer um vai lá e abre um partido do não sei o que, partido do não sei o que. E acaba que não tem ideologia bosta nenhuma. Uma promiscuidade louca e assim por diante. É muita coisa errada nesse sistema, né? A gente tem ali... Não estou dizendo que não seja tempo de se investigar o que aconteceu nessa pandemia. Eu acho que tem que investigar mesmo, entendeu? Vamos para cima, vamos ver o que aconteceu, quem é que tem culpa, se não tem culpa, ou quem que tem culpa, e assim por diante. Mas tramita no Congresso uma lei muito importante, que é o quê? É o teto do gasto público. Então tem juiz aí, irmão, que recebe 100 conto, 150 conto no seu vencimento. Irmão, não dá para sustentar esses caras, velho. Em qualquer empresa privada, em qualquer iniciativa privada, qual que é a primeira coisa que o cara vai fazer? Não, peraí, pô. Vamos dar uma maneirada no salário aí, né, cara? Então vamos lá, você vai receber seu salário, mas por mérito e tal. Supostamente existe um teto. Esse teto é de 39 mil. Ninguém pode ganhar mais de 39 mil. E nego receber nos seus vencimentos aí 150 mil. Então não pode, velho. Então, ou não é uma pauta importante? Só que essa daí não, essa daí os caras não querem mexer. Confere? É louco, velho. É muito louco, irmão. Eu vou te falar, viu? Falta gente séria mesmo para governar esse negócio aqui. Mas tá bom, então. Um sistema que a gente aceita calado. E é isso mesmo, Rafaela. E a gente vai... E uma frase que me dói bastante é quando eu vejo um adolescente como vocês, recém saído da adolescência, você falar assim, professor, mas política é coisa de nego safado, nego vagabundo mesmo. Aí, a minha fala é o seguinte, enquanto a gente disser que política é coisa de safado e de gente vagabunda, a política vai continuar sendo coisa de gente safado e gente vagabunda. Entendeu? A política precisa de gente séria. Qual a pessoa mais séria que você conhece? Sua mãe? Seu pai? Era ele que tinha que nos representar. Era seu pai, era sua mãe. Entendeu? A gente tinha um pronome de tratamento chamado de excelência. Qualquer pessoa eleita pelo povo, ela é uma excelência. Tinha que ser. Eu esqueci o nome do filósofo, mas é um cara da atualidade. Eu esqueci o nome dele. Sim. Mas ele estava falando do democracia. Ele criou esse termo. E não vai começar a falar, sei lá o quê, a gente escolheu a pessoa que está governando, agora a gente não tem o direito de criticar. Você vai ficar tipo, mano, é justamente porque a gente escolheu que a gente tem o direito
É claro, de cobrar. Então, alguém foi enganado. Alguém. Que é errado. A gente volta para o ponto que a gente vive num momento que as pessoas parecem que não perderam a capacidade de conversar. Cara, e acho que também tem a ver com... É muito ingênuo você achar que... Ai, mas a gente só escolheu o presidente, cara. Não é nada demais, cara. Não é nada demais. Cara, é um país gigantesco, continental. É, 210 milhões. Exatamente. Afeta a economia mundial, deveres, isso é muita bosta, vai na merda. Uhum. Tem que ter também essa noção de que não é nosso tamanho. Tem país que é muito menor que o Brasil e que está muito na frente. A Coreia do Sul lá, cara, os caras... Uma potência. E a gente aqui fazendo merda porque o presidente não quer colocar máscara na cara. Tipo, E a importância que dão pra isso é tão pequena, tipo assim, é tão fácil você botar nulo, tipo, um negócio assim, eu acho que agora tá uma briga gigantesca entre dois povos diferentes, e ninguém fora disso consegue chamar atenção suficiente pra pegar o lugar deles. Uhum. Então tudo vai se repetir de novo. Não, e assim, se você me apertar, assim, eu nunca nessa vida votaria num Lula. Eu nunca votaria, mas isso nem é amarrado, entendeu? E aí a gente volta talvez num ponto que você quer, que é a falta de opção. Entendeu? Aí a gente começa fazendo uma coisa que não é o certo, que é o menos pior. É o menos pior, que também não é o certo. É isso aí. passado, quando eles estavam mexendo com a data do Enem, eu lembro que teve uma votação no Instagram, sei lá. Aí era tipo assim, a opção que ninguém queria, e aí a opção que a galera queria não tinha. Eles dividiam ela em duas, para dividir os votos e ganhar qual? Queria, eu tinha dividido o resto. E é basicamente a mesma coisa com o político, porque, tipo, ninguém apoia, tipo, ok, tem gente que apoia, tem gente que apoia uma cara no Bolsonaro, apoia uma cara na cultura, mas a grande maioria não vive nessa coisa. Não vive nessa ideia. Tem que fazer essa escolha. Essa escolha é do menos pior. Eu lembro no ano passado, eu estava conversando com a filha lá do amigo dele, e ela falou que tipo, a mãe estava ligada com o pai, porque o pai, os dois tinham votado no Bolsonaro, só que a mãe tinha percebido a merda e o pai continuava no negócio. Então, tipo assim, é mais comum do que a gente imagina, mas a gente pergunta isso. Aí esse dia tem postando coisas tipo, é culpa da população, que não sei o quê, E a gente fica nessa ideia polarizada, é um país polarizado, e o que mais me magoa, o que mais me deixa chateado, é que as pessoas perderam completamente a capacidade de conversar. Não, o pessoal quer brigar, o pessoal quer pra luta, irmão. Continência para essa caixa de cloroquina. Nesse ponto, se não está mais fácil voltar para o feudalismo direito. Como é que é? É mais fácil voltar para o feudalismo e direito de lei. Direito divino e morre. Pronto, direito divino. Esse negócio que você falou de que não é mais uma conversa, que já briga, só que também tem esse negócio de tipo, dois extremos sempre. E outra coisa é que a gente está tão perdido, tentando mexer, tentando tipo, se provar que tá certo e tal, para todo mundo sair desse extremo, a gente está tão perdido nessa coisa de, mas ele tem que fazer isso. É que nem aquele negócio que eu falei, tipo, a gente esquece que a gente está no mundo e que o mundo não vai parar porque a gente está discutindo política. Sim. De qualquer um deles. É isso mesmo. Uma coisa que eu defendo é pensar com a possibilidade maior, porque isso impede as pessoas de consumirem, porque as pessoas não têm dinheiro suficiente para consumir, sabe, na economia. Daí, se eu defendo isso pela parte de uma pessoa que é comunista pra caralho, a pessoa vai chamar de comunista. Não tem opção de conversa. Por fazer o negócio mexer, né? Fazer a sociedade mexer. Muita coisa tem que se incentivar para o pequeno. Eu acho que a gente vai perceber isso
agora por esses dias, e assim, eu vejo muita lojinha fechada, eu vejo muita coisa de aluguel ali, né? Que antigamente funcionava uma lojinha e agora está lá, parado, aluga-se. Então, a gente ainda não percebeu quanto de impacto que isso vai dar agora, num médio, né? Num longo prazo. O pequeno, irmão, o que faz esse país andar é o pequeno. Cara, vai parar a economia, vai parar, vai estagnar. Ele falou pra mim que ele fechou. Sim. Mas ele falou que só tá de boa porque ele tinha ido em outros lugares. Se ele não tivesse ido em outros lugares, eu entendo isso daí, eu entendo. Sim, eu entendo isso daí. Então, alguns comércios que a gente vê em Campo Grande, o que acontece? O camarada, ele é diversificado. Ele já havia diversificado a atividade dele, então ele consegue sustentar. Agora, aquele que vive daquele determinado restaurante, por exemplo, quanto é restaurante, cara? Acho que a própria comida em self-service, ela já está começando a ficar com seus dias contados. Porque pensa comigo, aquela comida ali, ao ar livre ali, né, cara? Ali, é treta, velho. Pois não, minha amiga? Bom dia. Pois não. Isso aí é um sistema que a gente aceita calado. Vamos lá, então, vamos lá. Quem que propôs isso aí? Foi Rousseau. Rousseau falou que o homem, ele nasce bom, a sociedade que o corrompe, tá? A gente deve também muita coisa, é importante você notar, o Diderot e o D'Alembert. Diderot e D'Alembert vão promover a primeira enciclopédia, né? Algo obsoleto hoje, né, cara? Por quê? Porque você pode ter uma enciclopédia aí na palma da sua mão, tá discutindo lá no outro terceiro ano, né? A gente ainda tem um sistema de impedir que você fique com o seu celular na sala de aula. Mas começa a pensar para mim quanto producente isso não poderia ser, né? Então eu estou falando de Diderot e D'Alembert, você lá, opa, Diderot e D'Alembert, vamos ver do que o professor está falando aqui. Não é? Algo ali na palma da sua mão, você tem acesso a essa internet na palma da sua mão. A gente ainda deixa assim separado, por quê? Porque alguns ainda precisam se disciplinar. Então a gente está no meio da aula, você quer ver o TikTok. Pô, irmão, não é hora para ver o TikTok, velho. Puta merda, E aí... No celular, aí tive direct no Instagram, postagem, curtida, aí TikTok, aí vídeo no YouTube, aí o WhatsApp... Aí dá uma desconcentrada. Isso mesmo, a gente tinha que não só bolar, mas eu acho que mais nos disciplinar sobre esse aspecto, que durante a aula, essa sua ferramenta, esse seu celular, ele tem que cooperar para a aula. Entendeu? Então, nesse momento, eu estou concentrado, eu estou em sala de aula, eu estou interagindo com o professor e eu tenho aqui o acesso ao mundo. Então, não é só isso que o professor está falando. Tem muito mais coisas além do que ele está falando. Não é a prova? Não é a prova que a gente tem que fazer isso daí, não. Tem que deixar o celular lá no caninho. Por quê? Porque ele não vai cooperar para a aula. Muito pelo contrário, ele pode te distrair da aula. Entende? Mas não é. Mas olha só que enriquecedor que não seria. Então eu falo a respeito do Diderot e D'Alembert, falo assim, não, professor, olha, eram tantos volumes, professor, porque isso está acontecendo agora lá em casa. Confere? Lá em casa, às vezes eu falo um negócio aqui, o cara, e não era muito comum no online, a gente estava falando, eu estou falando de um filme, aconteceu isso aqui na sala de aula aqui, eu estou falando de um fragmento do filme, o cara, pá, já põe o link do YouTube. É isso aqui, professor, fragmento do filme. Ou não é sensacional? Essa é a ideia, entende? Eu sou da teoria que é o seguinte, daqui a alguns anos, eu não estou falando daqui 10 anos não, irmão, você para o ano que vem, para o outro ano. Pensa, o camarada te dá aqui a sua apostila, quantas apostilas dessa você pega? Num ano, quanto você vai pegar? 11 dessa daqui, não é? Começa a pensar o tanto de coisa impressa, o tanto de dinheiro para imprimir, o tanto de papel, o tanto de árvore que não vai para o Paulo, vai para o saco.
Não vai ficar muito mais barato te dar um tablet? Você fez sua matrícula, tá aqui um tablet. Toma aqui na sua mão, um tablet. Não é, velho? Aí você pega o tablet, pá, ali, tal. Aí, como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, porque não pode, aí não pode deixar você desconcentrar. Pois não. Depois que acabar o ano, provavelmente ele não quer só para estudar, sabe? E depois tem um descarte mais geral, que tanto não é planejamento, Sim, sim. E a gente dá praticamente o tablet todo ano. Aí dá para fazer organização de material. E isso reutiliza. Por quê? Porque você está pagando aqui na matrícula, no sistema aqui da escola, que tem a presença do professor que tem que comer e assim por diante. Não é uma discussão legal? Não é uma discussão legal? Mas eu acho que ela teria que pairar pela disciplina. Pela disciplina, autodisciplina. Olha. Sei lá, aquelas questões, depois tem de ajuda, e a internet, se eu tiver, sim, você vai ter que regular de alguma forma. Geralmente você pode fazer um servidor interno e regular de pesquisa de acordo com o que liberado. Se o professor libera o acesso à pesquisa, a partir do negócio. E daí é caro, mas depois do tempo. Mas é algo que você notem que a gente está conversando e não é algo futurista. É algo palpável. É algo que dá para ser feito. Pois não. Eu não sei se Pois essa não. é uma ideia muito boa, tipo, totalmente, muito mais eficaz que um livro. Sim. Sim. Só que, tipo, entra naquela coisa de a gente tem tantas outras coisas para resolver na parte da educação, especialmente, que essa questão do tablet, tipo, por mais que seja uma discussão que a gente tem que fazer, a gente não fugiu. Não. A gente entra. Não, a gente entra em outra questão. A gente entra em outra questão, que talvez seja também isso mesmo, aí era o ponto que eu queria chegar. As diferenças, elas já são tão grandes, as diferenças elas já são abissais, né? E sobretudo esses 2 anos, esse ano e o ano passado, que a gente testemunhou muito bem isso daí, vocês aqui funcionaram, vocês andaram, né? E o Estado, irmão, que praticamente parou. Né? E outra, o moleque, né, vai ter um tablet, parece que é uma ilusão no sentido, né, do Estado, do ensino público, mas as diferenças elas já são abissais, né? As diferenças são abissais, as diferenças são enormes. Mas eu proponho isso daí mais para falar a respeito do quê? A respeito justamente, eu volto ao ponto, a nossa autodisciplina mesmo. A gente não é capaz de disciplinar e pensar assim, não, esse momento da escola, pois não. Colocar o tablet na sala de aula, ela teria que começar, por exemplo, no primeiro ano, só o primeiro ano tem, eles vão sendo disciplinados para isso. Aí no outro ano eles já vão estar sabendo que eles já vão estar disciplinados para usar o segundo. Aí o primeiro vai chegar e vai ser disciplinado. Ao gradativo, né? Ao gradativo. E aí foi introduzido na escola. Pois não. Só os molequinhos. A disciplina, para isso daqui é o momento de escola. É. Só que também é uma questão, tipo, isso é muito idealista, assim, porque, por exemplo, no primeiro ano, cara, já tinha gente que ela só colava a prova, tá ligado? Não é o fim do mundo, mas, tipo, a gente tá falando da questão da disciplina especificamente. Então, tipo, tem que trabalhar isso, deixa que a pessoa um pouco. Não precisa trabalhar pra pessoa tem 15 anos. Opa! Eita, pega! Na primeira série se marcar. Daí chegou a professora assim, a minha massa e as carteiras eram tipo a mesa e tinha um procedimento bem assim embaixo. A professora chegou, tinha lá em nível aberto, assim, embaixo da mesa na
E, tipo, é muito ingenuidade você achar que uma pessoa que tem o dobro da idade não vai saber fazer mais do que isso. Não é, né, velho? Nem sabia o que era isso, mas já estava lá o esquema já, todo montado. Oh, meu Deus do céu. Beleza, ó, é o seguinte. O papo tá jóia, só que a gente tem outro contexto histórico para matar. O contexto histórico em Portugal. Que ele é importantíssimo para a gente entender esse processo. O rei Dom João governa Portugal de 1707 a 1750. Aí o que acontece? Ele é substituído, tá? E aí, ao ser substituído, ele é substituído por Dom José, que daí, nesse caso, governou Portugal de 1750 a 1777. Quando o rei José ascende ao poder, ele sofre um atentado. Ele sofre um atentado, e aí ele escolhe ali, na hora ali, para ajudar ali no atentado, um camarada chamado, que a gente vai chamar o nome dele, né, de Marquês de Pombal. E aí Marquês de Pombal assume como primeiro-ministro de Portugal. E o Marquês de Pombal, né, e aí aliado com outros, eu não sei dizer se foi o Marquês de Pombal, ou os aliados do rei, convence o rei que quem propôs o atentado foram os jesuítas. E aí a gente falando dessa divisão abissal da educação, né, o que acontece? O Marquês de Pombal, então, decide expulsar os jesuítas de Portugal. Em consequência, vai expulsar os jesuítas da onde? Do Brasil. E aí, os jesuítas, no tocante à colônia, eram os professores. Então, é como se você pensasse assim, o Marquês de Pombal vai expulsar os professores. Entendeu? É aí uma fase que a gente vai entrar, chamada de Era Pombalina, em que o Marquês de Pombal tem uma ideia sensacional, e vê se você consegue ver, quando eu digo sensacional, estou sendo irônico, você nota que é algo que a gente raciocina até hoje. Tipo assim, quem que vai dar aula pra gente? Bom, quem que vai dar aula pra gente? Bom, fulano de tal é advogado, né? Então ele vai dar aula de língua portuguesa para nós. Ela aqui, ela é medicina. Então ela vai dar aula de biologia para nós. Entendeu? Ela é engenheira. Então ela vai dar aula de matemática para nós. Entendeu? A ideia do Marquês de Pombal era que qualquer um poderia ser professor. Entendeu? E se você for parar para pensar, é uma ideia que ela nos prende até hoje. É uma ideia. Qualquer um pode ser professor. Né? Até tem a ideia de que professor não é nem profissão. Eu ainda guardo, logo quando eu comecei, os meus parentes perguntavam assim para mim: e aí, Jessé, você já está trabalhando ou só está dando aula? Legal, né, velho? Eu tenho outra boa também para contar. Uma vez. Uma boa para contar. É o seguinte, diz que eu fui substituir um amigo meu, uma história, ela dá um caldo desgraçado, depois uma hora eu conto para vocês essa história. Era um professor de química, eu fui lá substituir ele. Fui lá substituir meu camarada, e na hora que eu cheguei lá para substituir, eu quis ser educado, né, com o diretor, e falei para o diretor assim, olha, se você precisar, tal, né, eu sou professor de língua portuguesa, tal, né, leciono literatura, gramática, tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, obrigado, mas a gente tem um excelente professor de língua portuguesa aqui, inclusive ele é advogado. Entendeu? Agora, começa a pensar, você, tá com uma treta aqui. Aí vou lá no fórum, vou lá te defender. Aí chego lá na frente do juiz, o juiz pergunta assim, mas vem cá, o que você é dele? Você é advogado dele? Eu falei, não, sou professor de língua portuguesa dele. Não, mas não pode, por que não pode? Não pode, tem que ser advogado. Então por que tem um advogado lá lecionando lá no meu lugar? Não é, velho? É louco ou não é? É louco. É a ideia de que qualquer um pode ser professor. Né? E você já tem o quê? Quantos anos em escola? Quantos anos já? E quantas vezes você já não pode dizer para mim que você conheceu professores que eles não queriam estar aqui? Ixi, irmão! Cara, ser professor é uma profissão, é um dom, irmão. É um dom. E nem todo mundo tem, irmão. É como, no caso, falar para eu ir lá fazer uma cirurgia.
Vai lá, Jacé, faz uma cirurgia lá. Não tenho o dom de ver o sangue, irmão. Eu não tenho esse dom, entendeu? Tem gente que tem o dom, não é? Eu não tenho o dom, irmão. Cada um na sua, pois não. Não é, cara. Tem cara que... Você vê, tem cara que nasceu. Vocês, por exemplo. É nítido, eu olho para alguns de vocês, eu vejo professores. O problema é convencer você agora. Não é? Aí você fala, você é louco, irmão. Eu não, é nunca. Eu, quando eu tinha a idade de vocês, eu falava a mesma coisa. Se alguém falasse para mim que eu seria professor na idade de vocês, eu saia na porrada. Pois não. Como é que vai fazer, né? Como é que vai fazer? Tem gente para tudo, irmão. Sim. Professores são muito loucos da cabeça. Porque, mano, mas eu sou irmã da professora dele. Mano, na cabeça. É doida. Beleza, meu amigo. Aí. Pois não. Como é que é? Não. Não é essa a ideia. A ideia é que o iluminismo, ele é o quê? Ele é uma forma de valorização do conhecimento como um todo. A grande questão é que no Brasil nós temos essa complexidade. Qual que é a complexidade? Não tem professor. O professor é o jesuíta. Entendeu? Por vários motivos. Pelo fato daqui ser uma colônia, etc. Então não tem professor. Professor jesuíta. A partir do momento que expulsa os jesuítas, que é um problema que não tem em Portugal. Então é um problema nítido da colônia. Então a gente tem aí essa ideia, entende? Que nos prejudica aqui no que diz respeito à formação. Que, se você for parar para pensar, é talvez a raiz dos problemas que nós temos hoje. Então, a diferença que tem a educação que era em Portugal é a diferença que era feita na educação na colônia. Então, é a diferença que a gente dá hoje do que é uma escola particular e uma escola estadual. Fechou? Então, as diferenças abissais da educação, elas são mais antigas. Elas são enraizadas numa história, né? Numa história de não valorização do professor. Que, no caso, aí já o Marquês de Pombal, já de cara, fala, não, qualquer um pode ser professor, depois qualquer um pode fazer, tá massa. Fechou? Muito bem. Outro problema sério. Em 1555, Portugal é acometido de um terremoto terrível. Portugal não, Lisboa. Sucedido de um tsunami. Então, é um tsunami, arrasou uma onda, arrasou a cidade, e um terremoto que arrasou a cidade. Aí o Marquês de Pombal está ali administrando. O que ele pensa? Precisa de dinheiro para reconstruir Lisboa. Ele consegue a grana. O Marquês de Pombal é um herói, tá? Em Portugal. Um herói, cara. Tem lá uma estátua enorme dele e tal. Como é que ele reconstrói Lisboa? Descobrem ouro na colônia. Finalmente, irmão, descobre-se ouro em Ouro Preto, né? E aí, o que o Marquês de Pombal faz? Impõe um imposto, né, pesadíssimo para a colônia, o imposto de 20%. O famoso quinto, irmão, né? O famoso quinto dos infernos. É isso aí, irmão, famosíssimo, né? E você vê, aí o camarada que produzia esse ouro aqui no Brasil se vê nessa condição. Falei, eu tenho que pagar tudo isso para a coroa, irmão? Não. E aí vai culminar um outro evento. 1575, ou melhor, desculpa, 1775, foi não? Não entendi? Entendeu? Mas as raízes da Inconfidência, quais as raízes? Esse imposto, e tem um outro agravante. As colônias norte-americanas são independentes. Entendeu? Aí fala, o quê, irmão? Vamos ser independentes aqui também, velho. Só tem um pequeno problema. Os ideais não eram nacionalistas. Essa ideia de brasileiro, ela vai ter que ser encurtida anos depois. Não tem a ideia. Dom Pedro I tem que correr para formar uma unidade nacional. Não sabe. A gente é português que vive na colônia. Entendeu? Não existe esse sentimento. É claro que não ia dar em nada. Pois não.
Isso mesmo. A cultura dessa colonização foi diferente, né? Certo, então? Beleza? Então tá massa, então. Aí, semana que vem a gente... semana que vem nada, amanhã. Põe nomes, carrega o nome. Até mais. Amanhã eu tô aí. Até amanhã, meus amigos. Amanhã eu tô aí. Ô, meu bem, amanhã eu tô aí. Minha irmã gosta muito. Oh, dia isso, vamos quebrar essa folha. Já tá no 5? Não, estava no 23. E não é 20 na frente, assim.